Fala galera, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre a razão de viver. Então roda a vinheta. Olha, eu não sei você, mas muita gente, inclusive eu, já passou por uma fase em que se questiona se tudo isso que nós vivemos é verdade, se nós somos reais, qual é a nossa razão de viver, qual é a nossa razão do mundo existir, qual é a razão do sofrimento, qual é a razão da felicidade, qual é a razão de tudo isso. Muitas vezes eu olhava para o espelho na minha adolescência e pensava que tudo isso era mentira, que eu era simplesmente uma parte de algum jogo, como The Sims, por exemplo, e que eu não era real. Eu muitas vezes pensei isso. E eu acredito que muita gente já pensou isso também. Qual é a razão de viver? Qual é a razão, qual é o propósito para tudo isso? Por que eu vivo tudo isso? Eu confesso para você que a razão de viver eu enxerguei através da luz. A razão é a luz, na verdade. Foi só quando eu entendi a luz, só quando eu vi a luz no meio de toda essa escuridão, é que eu entendi a razão de viver. É que eu entendi o meu propósito, é que eu entendi que é necessário que vejamos a luz para clarearmos as ideias e entender qual é de fato a nossa razão de viver. Se você ainda não entendeu, eu quero ler com você João 1. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. É o seguinte, é muito claro. Aqui no Evangelho de João, João está falando de Jesus. João está falando do Cristo, do Messias que veio ao mundo para salvar eu e você do pecado, das garras da morte. Mas veja, João aqui está falando de palavra, de luz, que a palavra estava com Deus, que a palavra era Deus, existia no princípio com Deus. Mateus, aonde está a razão nisso tudo? O termo que João usa nessa passagem e que a gente traduziu como palavra é logos. A palavra lógica é razão. Ou seja, o que João está falando é que a razão estava com Deus, a razão era Deus, e a razão estava desde o princípio com Deus, e a razão se fez carne e habitou entre nós. E a razão é que é a luz. É só em Cristo que nós encontramos nossa razão de viver. É só em Cristo que nós temos a razão deste universo inteiro existir. É só em Cristo que a vida nossa é capaz de ser equalizada. Porque Cristo é a razão da nossa vida e é a luz que nos tira de toda a escuridão. É a luz que trouxe vida a todos nós. Jesus Cristo é a razão por qual a luz se manifesta. Porque Ele é a razão e Ele é a luz. E aí você pode estar se perguntando, tá bom, Mateus, mas e se eu não acreditar nesse Jesus aí, mas eu sou um cara resolvido? Tudo bem, você pode até ser um cara resolvido, mas eu tenho certeza que você não é um cara totalmente feliz. A gente sempre está em busca de algo, a gente sempre está em busca de objetivos, de conquistas, a gente sempre está em busca de coisas terrenas. Mas quando a gente mira a nossa motivação, quando a gente tem a nossa razão, quando a gente olha para a luz, em que tudo é Jesus, em que o nosso objetivo de vida é viver como Jesus, em que a nossa razão de vida é Jesus, em que a nossa luz para enxergarmos na escuridão, para enxergar o mundo é Jesus, as coisas mudam, cara. Deixa eu te falar uma coisa, nada pode tirar a tua felicidade, nada pode tirar o teu amor. Pode vir pandemias, crises financeiras no casamento, nas amizades, familiares, podem vir doenças, mas é o seguinte, cara, com Jesus a nossa vida é de fato plena. Eu não estou falando aqui que você que crê em Jesus de fato e passou por algum momento infeliz, alguma doença, você não crê em Jesus de fato. Não, mas é a partir do sofrimento em que Jesus mais nos ensina a dependermos dele, a dependermos dessa razão. Se você está passando por um momento de sofrimento ou se você acabou de sair dele, eu peço que você rebobine a sua fita e pense em tudo que você tem passado nesse sofrimento. E você vai ver que esse sofrimento valeu a pena, porque de alguma forma Jesus te mostrou que é necessário que você se aproxime dele. Somente as pessoas que de fato creem em Cristo é que aprendem com o sofrimento, que aprendem que se agarrar em coisas deste mundo não vale a pena, porque nós nunca teremos a eternidade. Pegue Jó, por exemplo, perdeu sua riqueza, seus bens, suas propriedades, seus filhos, perdeu a sua saúde, mas não abandonou a Deus. Ele chegou a querer argumentar, a querer brigar com Deus, mas em nenhum momento abandonou a Deus. E ao fim de toda essa jornada, ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço de contigo estar. Que essa seja a nossa fala, depois de todos os momentos de sofrimento que passemos. E que nós entendemos que a nossa razão de viver é a luz que brilha, a luz que não se apaga, a luz que salva. A luz que salva porque é a razão de tudo isso existir. Que Deus te abençoe e lembre-se, a nossa base é Jesus.
E aí galera, gostou do vídeo? Então não se esqueça, dá aquele like que é o joinha aqui no YouTube, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá bom? E nas outras redes, compartilha geral com todo mundo que precisa ver e ouvir. Que Deus te abençoe e lembre-se, a nossa base é Jesus.